Ainda sobre as medidas de controle, a gente já viu desenergização, aterramento funcional, de proteção temporário, equipotencialização, seccionamento automático da alimentação, dispositivos da corrente e fuga, a extra baixa tensão, barreiras invólucros, bloqueios e impedimentos. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre obstáculos e anteparos. Então, o obstáculo e o anteparo são destinados a impedir o contato involuntário, tá? Com as partes vivas, mas não contato que pode resultar de uma ação deliberada e voluntária de ignorar ou contornar o obstáculo. Então, nesse caso, a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque a gente percebe que muitas pessoas acham que obstáculos e anteparos eram para ser rompidos, né? Até mesmo quando a gente vai, às vezes, em algum supermercado, eles colocam lá uma corrente que vai ter alguma manobra ali, que pode cair uma caixa, tudo. Tem gente que pula, né, esses obstáculos. Então, são detalhes assim que a gente precisa ter mais atenção e mais cuidado. O obstáculo, ele deve impedir uma aproximação física, mas não intencional, das partes energizadas. Ele impede também os contatos não intencionais com partes energizadas durante a atuação sobre o equipamento, estando o equipamento em serviço normal, tá? E os obstáculos podem ser removíveis sem auxílio de qualquer ferramenta ou chave, mas devem ser fixos, né? Devem ser fixados de forma a impedir qualquer remoção involuntária. Ou seja, só vai retirar se você quiser, digamos assim, né? Então, ó, com relação a essa parte, a gente tem que realmente tomar cuidado e prestar mais atenção de, às vezes, onde a gente está. Às vezes tem um buraco na rua e tem ali um obstáculo, um anteparo, e as pessoas não dão importância para isso, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o isolamento das partes vivas, que são elementos construídos com materiais dielétricos, ou seja, que não são condutores de eletricidade, e que tem por objetivo isolar condutores ou outras partes da estrutura que está energizada, para que os serviços possam ser executados com efetivo controle dos riscos para os trabalhadores. Então, esse isolamento ele deve ser compatível com o nível de tensão de serviço. E esses dispositivos devem ser bem acondicionados para evitar acúmulo de sujeira, umidade, e tudo isso compromete a isolação e isso poderia torná-los condutivos. Tá? Então, você vai utilizar esses equipamentos, esses materiais, esses dispositivos, mas tem que saber armazenar, tem que saber guardar, tem que manter limpo. E também deve ser inspecionados a cada uso e serem submetidos aos testes elétricos anualmente, tá? Que é um aspecto muito importante. Então, vem a certificação de que eles foram inspecionados, que estão aptos a serem utilizados. A gente tem como exemplo, cobertura circular isolante, tá? Em geral, de polietileno, polipropileno, polidracon. Então, são materiais isolantes mesmo. A gente tem as mantas, ou os chamados lençóis de isolante. A gente tem os tapetes isolantes. Muito cuidado para não confundir como tapete de borracha, tá, gente? Muito comum o pessoal compra um tapetinho de borracha. Eu comprei um tapete isolante. Não é, são materiais diferentes, de finalidades diferentes. E as coberturas isolantes para dispositivo específico, por exemplo, caso de postes, que é esse aqui que eu deixei em destaque, tá? Então, você vai trabalhar ali, cobriu todas as partes vivas para a pessoa poder trabalhar com segurança, ok? A gente tem isolação dupla reforçada, que faz parte realmente do nosso dia a dia, independente de que, se você nunca trabalhou, nunca vai trabalhar com eletricidade, mas isolação dupla reforçada faz parte do nosso dia a dia, tá? Que é um tipo de proteção que é normalmente aplicado a equipamentos portáteis, como furadeira, no caso, podem ser empregados também em vários locais de condições de trabalho, e mesmo por suas próprias características, requerem outro sistema de proteção, que permita uma confiabilidade maior do que aquela oferecida exclusivamente pelo aterramento elétrico.
Então, vamos supor que é o condutor mesmo. Esse próprio condutor, ele tem uma dupla isolação, tá? Ele também é chamado de isolação reforçada. Então, a proteção por isolação dupla ou reforçada é realizada quando utilizamos uma segunda isolação para suplementar, ou seja, para aumentar aquela que normalmente é utilizada e para separar partes vivas do aparelho de suas partes metálicas, também vai ser utilizado. Então, nesse caso aqui, ó, então aqui a gente tem uma isolação simples e aqui tem uma isolação reforçada, ok? Isolação básica, isolação aplicada às partes vivas, destinada a assegurar proteção básica contra choque. E a suplementar, que é a isolação independente, e adicional à isolação básica, destinada a assegurar proteção contra choque elétrico em caso de falha da isolação básica, ou seja, assegurar a proteção supletiva. Tá? Então, a gente tem muitos aparelhos onde a gente vai estar utilizando e tem um símbolozinho que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Para a proteção da isolação, geralmente são prescritos requisitos mais severos do que aqueles estabelecidos para a isolação funcional. Entre a isolação funcional e a da proteção, pode ser usada uma camada de metal também, que a separe totalmente ou em parte. E ambas as isolações, porém, podem ser diretamente sobrepostas uma à outra. E, nesse caso, as isolações devem apresentar características tais que a falha de um deles não comprometa a proteção da outra. Então, tem que uma vai complementar, né? Vai aumentar, você vai duplicar essa isolação, duplicar essa proteção, tá? Então, aqui, ó, como grande maioria das causas de acidentes são devidos a defeitos nos cabos de alimentação, porque ele acaba quebrando, né? Aquela capinha de PVC, ela acaba se rompendo, as suas ligações ao aparelho, um cuidado especial deve ser tomado com relação a este ponto, no caso da isolação dupla reforçada. Então, a gente tem que deve ser realizado de tal forma que a probabilidade de transferência de tensões perigosas à parte metálica suscetíveis de serem tocadas seja a menor possível, ok? Então, existe esse símbolozinho aqui, ó. Esse símbolo significa que aquele equipamento, ele tem uma isolação dupla ou reforçada, tá? Aí a gente tem que, por exemplo, em carregador de celular, a gente tem isso, em carregador de notebook, a gente tem esse símbolozinho que vai mostrar que esse aparelho tem uma isolação dupla e reforçada, ok? Aí, tranquilo, né? A gente vai falar um pouquinho agora sobre colocação fora de alcance. A colocação fora de alcance é você colocar pode falar que é uma barreira mesmo, tá? Colocar umas distâncias mínimas, mas eu posso colocar a barreira em que posição? Qual seria o local mais adequado? Aqui, ó, eu elevo para colocar fora de alcance. Eu não vou ter uma barreira física, eu não tenho, por exemplo, aqui uma grade, mas eu vou colocar o quê? Numa altura suficiente para deixar fora de alcance. Então, deve ser observadas as distâncias mínimas a serem obedecidas nas passagens destinadas à operação e manutenção, quando for assegurada a proteção parcial dos meios de obstáculos. Então, aqui, por exemplo, ó, a gente tem que é estabelecido, por exemplo, 700 milímetros de distância, tá? Onde eu tenho uma parte viva aqui e tenho uma parte viva de cá. Então, a distância aqui, ó, para uma pessoa passar, vai ser de 700 milímetros ou de uma para outra. Então, vai depender, ó, distância entre obstáculos, entre manípulos de dispositivos elétricos, punhos, volantes, alavancas, entre obstáculos de parede e entre manípulos e parede. Então, onde está as partes vivas aqui, eu tenho que estar distanciado aqui, pelo menos 700 milímetros da parede, tá? E aqui eu vou ter o quê? Um painel, uma tela, que vai me dar esse distanciamento. Então, a pessoa que chega aqui,
ela vai estar distante que 700 milímetros da parte viva, tá? A altura da passagem sobre a tela do painel, pelo menos o quê? 2.000 milímetros. Nesse caso aqui, ó, 2.300, tá? Então, vai depender, isso aqui vai mudar de acordo com o sistema que você tem, qual que é a tensão dessas partes vivas. Tranquilo? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a separação elétrica. Separação elétrica é um caso muito específico, tá? Nós técnicos normalmente não trabalhamos com separação elétrica e é uma medida de proteção contra choque elétrico que também está lá na NBR 5410, tá? E ela difere do seccionamento automático, que é para uso mais generalizado. A separação tem implicação muito pontual. Ela é extremamente pontual. Então, ela consiste em separar um circuito de tal forma que suas partes vivas não devem ser conectadas em nenhum ponto a um ou outro circuito, a terra ou condutor de proteção. Então, está separado, tá? Então, ó, você vai ter um transformador de separação. Você vai ter específico, tá? Para cada setor. Então, se você tem uma sala de cirurgia, você vai ter um transformador isolador para cada salinha de cirurgia, para cada laboratório, para cada setor de equipamentos de telecomunicações. Por quê? Você não pode ter interferência de um setor para outro, de uma sala para outra. Numa sala ali ocorre um curto-circuito e esse curto vem na rede ali do hospital, vai para lá na sala de cirurgia. Não pode, tá? Então, é algo muito específico, não é algo fácil de se fazer. A maioria das pessoas não tem muito conhecimento com relação a isso, tá? Para execução. Mas é extremamente utilizado e necessário em alguns locais onde você precisa ter muito cuidado, ter o perigo de uma descarga, um choque é muito grande, tá? Você vai ter ali vidas em risco e muitas das vezes equipamentos que são extremamente necessários. Além disso, deixa eu só voltando aqui. Então, com relação às medidas básicas que a gente tem lá na NR10, são essas, tá? Mas a gente ainda tem algumas coisas que precisa ficar em voga. Por exemplo, a gente tem o desligamento de emergência, que está lá na NR12. Então, sempre que forem previstas situações de perigo em que se faça necessário desenergizar um circuito, deve ser providos dispositivos de desligamento de emergência facilmente identificáveis e rapidamente manobráveis. Botoeiras, bateu, pronto, desligou. Tá? Os meios de seccionamento de emergência, inclusive a parada de emergência, deve atuar tão diretamente quanto possível sobre os condutores de alimentação pertinentes e garantir que uma única ação seja suficiente para realizar o seccionamento desses condutores. Após o desligamento de emergência ser acionado, o equipamento não pode voltar a funcionar automaticamente. Ok? Então, a gente tem aqui, ó, as botoeiras, né? Pode ser tipo cogumelo ou liga-desliga. Então, são dispositivos de emergência que está descrito lá na NR12 e que são extremamente necessários também e é uma medida de controle contra alguns riscos que a gente tem na parte elétrica também. Beleza? Então, ó, isso é para complementar essa parte de medidas de controle e faça atividades que tem referente ao nosso sábado letivo. Beleza? No mais, estou à disposição para sanar as dúvidas.